pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafaela, eu sou integrante do grupo 3 e hoje nós falaremos sobre as respostas circulatórias ao exercício. Eu iniciarei falando sobre a hemodinâmica. Mas o que é a hemodinâmica? É o estudo dos fatores e princípios físicos do fluxo sanguíneo, onde nós observamos um dos aspectos mais importantes do sistema circulatório, que é a característica de sistema em alça fechada contínua. Mas por que isso? É considerado fechado porque as artérias e veias permanecem em continuidade entre si através de vasos menores passando por todos os tecidos corporais. Agora, aprofundando um pouco mais, nós veremos as características físicas do sangue, que são divididos em dois componentes principais. O plasma, que é a porção aquosa, onde contém inúmeros íons, proteínas e hormônios. E as células, que são as hemácias, as plaquetas e os leucócitos sanguíneos. As plaquetas possuem papel na coagulação sanguínea e os leucócitos têm importante papel na prevenção de infecções. Em relação às hemácias, ela contém a hemoglobina, que é utilizada no transporte de oxigênio. E nós possuímos também o hematócrito. O que é o hematócrito? Ele é o percentual do sangue constituído por células. Então, ele é influenciado diretamente e principalmente pelo número de hemácias. Mas por que isso? Porque são as hemácias que constituem a maior fração de células encontradas no sangue. Sendo assim, o indivíduo adulto normal, de unidade universitária e do sexo masculino, possui em média 42% do hematócrito. E o indivíduo nas mesmas condições, porém do sexo feminino, possui aproximadamente 38%. Então aqui nós citamos também a viscosidade do sangue. A viscosidade do sangue é maior que a da água, o que acaba aumentando a dificuldade com que ele flui pelo sistema cardíaco e é influenciada principalmente pelo fator da concentração de hemácias encontrada no sangue, porque quanto maior o hematócrito, maior será a viscosidade sanguínea. Sendo assim, nós temos também caso de indivíduos com anemia. Nesses indivíduos, no caso, a anemia é um fator que ocorre a diminuição das hemácias. Então, esse indivíduo vai possuir uma menor viscosidade sanguínea. Agora, eu irei falar com vocês sobre as relações entre pressão, resistência e fluxo. Na pressão, o fluxo sanguíneo através do sistema vascular depende da diferença de pressão entre o átrio direito e a aorta. Então, essa diferença é calculada na fórmula ΔP é igual à pressão de uma extremidade subtraída pela a pressão de outra extremidade. E se as pressões forem iguais nas duas extremidades do vaso, o sangue não vai fluir. E o sangue fluirá da região que tem a maior pressão para a região que possui a menor pressão. Agora, eu vou falar com vocês sobre a velocidade. A velocidade do fluxo é proporcional à diferença de pressão que existe nas duas extremidades e é inversamente proporcional à resistência. A relação entre o fluxo sanguíneo, a resistência e a pressão é representada pela fórmula fluxo sanguíneo é igual à diferença de pressão sobre a resistência. E o fluxo sanguíneo pode ser elevado por um aumento de pressão arterial ou por uma diminuição da resistência. Isso é o que causa a elevação do fluxo. A resistência ao fluxo é diretamente proporcional ao comprimento do vaso e à viscosidade do sangue. Porém, a variável mais importante que determina a resistência vascular é realmente o diâmetro do vaso sanguíneo. Sendo assim, quando nós vamos calcular a resistência, nós temos essa fórmula que é resistência é igual
ao comprimento vezes a viscosidade sanguínea sobre o raio elevado à quarta potência. Então, observa-se que o aumento do comprimento do vaso ou da viscosidade sanguínea resulta em um aumento proporcional da resistência. E a viscosidade do sangue e os comprimentos dos vasos não são manipulados em condições fisiológicas normais. Sendo assim, o fator primário que regula o fluxo sanguíneo ao longo dos órgãos deve ser o raio do vaso sanguíneo. E como efeito de suas alterações, o sangue pode ser desviado de um sistema orgânico para outro por meio de graus variados de vasoconstrição ou vasodilatação. Esse princípio é aplicado durante o exercício intenso para desviar o sangue na direção da musculatura esquelética em contração e afastá-lo do tecido menos ativo. Esse conceito vai ser discutido por Yuri mais à frente. E aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês, onde nós observamos que a maior resistência vascular ao fluxo sanguíneo ocorre nas arteríolas. Aqui, ó, nas arteríolas, que tem uma queda ampla de pressão arterial, sendo cerca de 70% a 80%. Então, pessoal, eu finalizo minha parte por aqui e agora eu vou passar a palavra para o meu colega Yuri. Muito obrigada. Bom, agora dando continuidade à apresentação do seminário, vamos falar sobre as alterações na distribuição de oxigênio para o músculo durante o exercício. Durante o exercício intenso, há uma maior necessidade metabólica de oxigênio na musculatura esquelética, e com esse aumento da necessidade metabólica, há também um aumento de fluxo sanguíneo para aquela região, ou seja, para os músculos esqueléticos realizarem um melhor desempenho durante sua função. Durante o exercício também de alta intensidade, há um aumento do débito cardíaco e com isso há uma redistribuição no fluxo sanguíneo, ou seja, os órgãos que eles são menos utilizados ou até são inativados durante a atividade física, eles recebem uma menor quantidade de sangue, enquanto a maior parte do sangue ela é destinada para os músculos esqueléticos. Na figura 9.2 nós podemos observar algumas taxas interessantes que ocorrem nas alterações do débito cardíaco e também na redistribuição do sangue durante o exercício, né? Falando um pouco do volume sistólico, ele tem um aumento durante a utilização do VO2 máximo até 40%, porém esse volume sistólico após os 40% em diante da utilização do VO2 máximo, ele se mantém. Já a pressão arterial sistólica ela aumenta gradativamente conforme aumenta a utilização do VO2 máximo. O débito cardíaco ele também aumenta abruptamente até mais ou menos 40% do exercício da utilização do VO2 máximo. Por quê? Porque a fórmula do débito cardíaco é a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Aí vocês lembram que o volume sistólico ele aumenta só até 40% da utilização do seu VO2 máximo, depois daí ele mantém. Ou seja, o débito cardíaco ele aumenta abruptamente até os 40% da utilização do VO2 máximo, porém essa crescente ela diminui um pouco, porém continua aumentando. E por que ela continua aumentando? Porque a frequência cardíaca máxima ela aumenta gradativamente. Apesar do volume sistólico ele se manter após os 40% da utilização do VO2 máximo, a frequência cardíaca ela aumenta gradativamente, assim com a utilização uma maior utilização do VO2 máximo. Falando um pouco das alterações do débito cardíaco durante o exercício, o débito cardíaco ele tende a cair com o avanço da idade. Por quê? Porque com o avanço da idade também cai a frequência cardíaca máxima daquele indivíduo. Aí eu trouxe algumas fórmulas aqui, nós trouxemos algumas fórmulas. Para calcular o débito cardíaco, é multiplicado a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E o livro de Pauwels e Howler, ele traz dois exemplos. A fórmula de Carbonen, que é utilizada para mensurar a frequência cardíaca máxima de indivíduos adultos, o qual é multiplicado, a frequência cardíaca máxima é igual
a 220 menos a idade do indivíduo, e traz a fórmula proposta por Tanaka e colaboradores, que é utilizada para crianças e jovens entre 7 e 17 anos, dá uma estimativa legal também da frequência cardíaca máxima. Lembrando que essas fórmulas elas não são precisas, mas sim ela dá uma estimativa próxima do ideal. A frequência cardíaca máxima, segundo a fórmula de Tanaka, ela é igual a 208 menos 7 multiplicado pela idade do indivíduo. Agora vamos fazer alguns exercícios para exemplificar como calcular a frequência cardíaca máxima de indivíduos adultos. No exemplo 1 aqui, nós iremos calcular a frequência cardíaca máxima de um indivíduo de 25 anos de idade utilizando a fórmula de Carbonen, que é 220 menos a idade daquele indivíduo. Ou seja, vamos multiplicar, não, perdão, diminuir. 220 menos 25, esse indivíduo ele tem a frequência cardíaca máxima de 195 batimentos por minuto, segundo a fórmula de Carbonen. Já no exemplo 2, iremos calcular a frequência cardíaca máxima de um indivíduo de 40 anos. Ou seja, vamos subtrair 220 menos 40, que a frequência cardíaca máxima desse indivíduo vai ser de 180 batimentos por minuto. E aí, como isso vai refletir lá no débito cardíaco, Yuri? Bom, lembrando que o débito cardíaco, a fórmula do débito cardíaco é a frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico, ou seja, vamos utilizar as bases do exemplo anterior. Vamos calcular o débito cardíaco de um indivíduo de 25 anos de idade, utilizando a frequência cardíaca máxima dele mais o volume sistólico. Então, supondo que esse indivíduo está fazendo um exercício médio ou de baixa intensidade, ou intensidade moderada, então nós vamos calcular. O débito cardíaco será 195 batimentos por minuto, lembra lá do slide passado, onde a frequência cardíaca máxima desse indivíduo ele foi de 190 batimentos por minuto. Ele será multiplicado por 110 mililitros por batimento, ou seja, volume sistólico ele é a quantidade de sangue bombeado por cada batimento cardíaco, ou seja, esse indivíduo ele está bombeando 110 mililitros de sangue por batimento. E multiplicando isso, o débito cardíaco será igual a 21.450 ml por minuto. Isso dá aproximadamente 22 litros de sangue por minuto. Já o indivíduo com 40 anos de idade, ele terá um débito cardíaco, segundo essa fórmula de frequência cardíaca máxima vezes volume sistólico. Vamos multiplicar 180 batimentos por minuto, qual foi identificado no slide anterior, multiplicado por 110 mililitros por batimento, ou seja, o débito cardíaco desse indivíduo será de 19.800 mililitros por minuto, o que dá aproximadamente 20 litros por minuto de sangue, o débito cardíaco dele. E podemos perceber aqui, com o avanço da idade, há uma diminuição também do débito cardíaco, pois há uma redução na frequência cardíaca máxima desse indivíduo. Bom, gente, agora falando um pouco sobre as alterações no conteúdo artério-venoso misto de oxigênio durante o exercício. Bom, a diferença de artério-venoso de oxigênio é definida pela quantidade de O2 captada a cada 100 ml de sangue nos tecidos corporais. Bom, como isso acontece, Yuri, essa alterações? Durante o exercício, quando há também um aumento do débito cardíaco, há um maior transporte de oxigênio. Vocês lembram lá que a Rafaela falou que as hemácias ela também tem a função, entre outras funções, ela tem a função de transportar oxigênio. Ou seja, quando aumenta o débito cardíaco, também aumenta a circulação de sangue para os tecidos, principalmente durante o exercício, o tecido corporal, muscular, tecido muscular, há um aumento no transporte de oxigênio. E quando há um aumento proporcional na diferença na diferença de oxigênio no artério venoso oxigênio, multiplicada pelo débito cardíaco, há também um aumento do VO2, na utilização do VO2, como propõe a fórmula de Fick, que ele fala aqui, o VO2 ele é igual
o débito cardíaco multiplicado pela diferença arteriovenosa de oxigênio. Ou seja, se o débito cardíaco ele aumenta, há um aumento também do VO2 máximo, e quando há um aumento, né, na diferença arteriovenosa de oxigênio, há também um aumento do VO2 máximo, o qual nós podemos observar na figura 9.22 do livro de Paulo e Howlett, onde ele demonstra aqui, ó, com o aumento da diferença de O2 arteriovenosa, há também um aumento proporcional da utilização do VO2. Quanto maior a utilização, a diferença de O2 na artéria venosa, há também um aumento proporcional do VO2 máximo, aqui do VO2, até chegar ao máximo. Bom, dando agora, Débora vai dar continuidade à apresentação do nosso seminário. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que nós iremos responder com a maior satisfação. E espero que estejam todos bem. Até a próxima. Então, pessoal, como meu colega Yuri citou anteriormente, irei falar sobre a redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício físico. Para atender a demanda aumentada por oxigênio nos músculos esqueléticos durante o exercício físico, é essencial que ocorra o aumento do fluxo sanguíneo nos músculos e a queda do fluxo sanguíneo para os órgãos que não são tão utilizados durante o exercício, como, por exemplo, fígados, rins e trato gastrointestinal. A tabela ao lado nos apresenta as alterações do fluxo sanguíneo muscular e esplâncnico em função da intensidade do exercício. Como podemos observar acima, a primeira tabela ela mostra que durante o exercício físico ocorre um aumento no fluxo sanguíneo muscular, e a tabela abaixo mostra que durante esse mesmo processo ocorre a diminuição no fluxo sanguíneo esplâncnico, ou seja, nos órgãos viscerais, órgãos que não são tão utilizados durante esse exercício físico. Ambos processos ocorrem de forma linear. O fluxo sanguíneo durante o exercício físico ele é maior quando comparamos ao fluxo durante o repouso. Esse processo gera um aumento do fluxo sanguíneo nos músculos de contração. O aumento da liberação de oxigênio ele vai decorrer de dois fatores, que são eles: o aumento do débito cardíaco na proporção da taxa metabólica e a alteração da distribuição do fluxo sanguíneo, como citado anteriormente. O músculo, assim como demais tecidos corporais, eles têm a capacidade de regular o próprio fluxo sanguíneo de forma proporcional. Essa regulação ela se dá através da remoção do fluxo simpático, que vai inibir a vasoconstrição e proporcionar a vasodilatação. A vasoconstrição ela pode ser compreendida como a contração dos vasos sanguíneos em consequência da contração do músculo liso. Já a vasodilatação ela pode ser compreendida como a dilatação dos vasos sanguíneos em função do relaxamento muscular. Durante a vasoconstrição, o fluxo sanguíneo ele diminui, sendo de 4 a 5 ml por minuto para cada 100 gramas de músculo, o que corresponde de 20 a 25% do fluxo sanguíneo total. Já na vasodilatação, ocorre a diminuição da resistência vascular, por conta que esse vaso sanguíneo ele vai se expandir, e o aumento do fluxo sanguíneo, o que corresponde de 80 a 85% do fluxo sanguíneo total. Um outro fator que vai ocorrer é a autorregulação. Ela se refere ao controle intrínseco do fluxo sanguíneo pela alteração metabólica local. As imagens abaixo nos apresenta 3 imagens de vasos sanguíneos. O primeiro é um vaso sanguíneo normal. O segundo seria um vaso sanguíneo em que ocorreu a vasodilatação. Como podemos observar, o vaso sanguíneo ele se expandiu, devido a isso ocorre o fluxo maior. E a terceira ocorre a vasoconstrição, ou seja, esse vaso ele vai se contrair e diminuir o fluxo sanguíneo. Nessa outra imagem, podemos observar
o que foi citado anteriormente. Durante o exercício físico intenso, a porcentagem de fluxo sanguíneo nos músculos ele vai aumentar quando comparamos a esse fluxo sanguíneo em repouso. Durante esse repouso, o nosso débito cardíaco é de 5 litros por minuto e no exercício físico é de 25 litros por minuto. Essa imagem ela expressa o que foi citado anteriormente e fica até mais simples a questão da visualização. Como vocês podem observar, o débito cardíaco durante o repouso é de 5 litros por minuto e durante o exercício físico é de 25 litros por minuto. Entretanto, os músculos durante o repouso eles recebem uma porcentagem baixa do fluxo sanguíneo. Já durante o exercício físico, esse fluxo sanguíneo ele é bem maior. Essas foram as referências que utilizamos para a construção do nosso material e para fundamentar a nossa fala. E se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar abaixo nos comentários que estaremos respondendo todos os comentários, esclarecendo todas as dúvidas. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante. Obrigada!